volta aqui com mais esse vídeo no Velho na Torre. E já vou falando para vocês, o Velho na Torre traz vídeos aqui todas as sextas-feiras às 17h30. E finalmente chegamos à última parte da série de vídeos sobre o livro de Tom Scioli sobre Jack Kirby. Então, as histórias do Quarteto Fantástico foram a porta de várias criações de Kirby, como, no caso, o Pantera Negra. De começo, Kirby nomearia ele de Tigre de Carvão, mas terminou mexendo um pouco no personagem e ele terminou se tornando o Pantera Negra. A máscara mostraria parte de baixo do rosto, mas o arte finalista terminou cobrindo o rosto todo. Que fica a pergunta, por que será? Lee havia tirado umas férias e quando voltou estava totalmente diferente, usando peruca, bigode e barba. Ele estava criando o personagem que tantos conhecemos até o final de sua vida. Percebe-se isso, pois durante uma entrevista que Kirby cita, Stan Lee age como uma outra pessoa, nas palavras de Kirby, que mexia os braços e agia que nem um maluco. Isso fez com que a New York Herald desse a Lee todo o crédito pelo trabalho na Marvel que ele tinha desenvolvido, colocando Kirby somente como um puxa-saco que concordava com as ideias de Stan Lee. Isso foi a gota d'água para Kirby, pois logo depois ele exigiu créditos de suas publicações, o que Stan Lee fez de imediato. Quando Simon decidiu processar a Marvel Comics pelos direitos do Capitão América, Kirby terminou o traído. Eu só posso chamar assim, pois de acordo com o que ele fala, não queria que algo acontecesse com ele que se assemelhasse ao Sky Masters, que ele perdeu para Jack Schiff. Então terminou que Simon ganhou algum dinheiro com o processo, mas Kirby não viu nenhum ônus pela sua traição. Desculpa ficar falando desse jeito, mas só posso ver assim o que ele fez com o seu mais antigo parceiro. Como eu disse e já repeti tantas vezes, Jack Kirby sabia valorizar o trabalho de todos os outros artistas. Foi assim com Neil Adams, quando este assumiu os X-Men. Quando Jim Steranko, que foi até serviu de inspiração para ele em um determinado momento, assumiu Nick Fury. E quando Barry Windsor Smith também pegou o Quarteto Fantástico e Harry Trimpe assumiu o Incrível Hulk. Mas ele percebia que Lee sempre passava a perna nele quando possível. O que levou Jack Kirby a pensar 1000 vezes de uma ideia que tinha sobre novos deuses. Em 1968, na New York Comic Art Convention, criada por Phil Selling, Kirby ganhou o prêmio Alley, criado em 1968 para premiar os artistas em quadrinhos de melhor desenhista. Por causa da saúde de uma de suas filhas, Kirby terminou levando sua família para a Califórnia, se afastando da turbulenta e movimentada Nova York que tantos anos ele viveu. Com isso, ele recebeu o convite e compareceu a San Diego Comic Con, logo em seu começo de carreira, evento conhecido mundialmente até os dias de hoje, e foi criado por Sheldorf. Quando chegou a época de assinar um novo contrato com a Marvel Comics, Kirby preferiu não assinar, o que terminou causando problemas para ele, principalmente por causa de suas criações. Um exemplo foi que uma história que ele fez, que no final era ele, Stan Lee, aparecendo, foi totalmente mudada, até mesmo a arte de Kirby. Isso só levou a um efeito. Jack Kirby pediu demissão da Marvel Comics. Mas estamos falando do rei Jack Kirby. Então não demorou muito para que a National Comics, atualmente DC Comics, o chamasse, lhe dando carta branca para desenvolver uma nova linha de quadrinhos. Com isso, veio o Quarto Mundo. Kirby sentia-se muito motivado por Jack Leibowitz, mas o iceberg
era maior do que ele imaginava. Ele foi chamado para desenhar uma história do Superman, mas o lápis dele foi apagado e colocaram de um outro desenhista, pois queria que o Homem de Aço assim, não parecesse desconexo com o que ele já havia desenvolvido, mas ficou desconexo com a arte de Kirby. Prometeram que ele teria seu próprio grupo de artistas, mas logo não permitiram que ele usasse um arte finalista que ele preferia. Lhe passaram a revista de Jimmy Olsen, Superman's Ball, mas o cancelamento não demorou também. Disseram que ele teria 4 revistas, mas terminou somente com 2, New Gods e Mr. Miracle. Isso tudo pois o editor-chefe era Carmine Infantino, que desmereceu todo o trabalho de Kirby. Jack ainda disponibilizou para a DC Comics outra de suas grandes criações, que era Kamandi. A ideia de Kirby era, no começo, seguir o conceito do filme Planeta dos Macacos, colocando Kamandi como o último garoto da Terra. Quando o livro de Stan Lee, As Origens da Marvel Comics, foi lançado, Kirby adquiriu e percebeu que ele somente havia ganhado crédito de colaborador das histórias da Marvel Comics, enquanto Lee se colocava como o grande criador dos personagens da editora. Com isso, Kirby destilou todo o seu ódio pelo livro na criação de um personagem das histórias do Senhor Milagre. Funk Flashman, um marqueteiro falastrão que queria ficar com todo o crédito e toda a grana do Senhor Milagre. O mais legal é que este tinha um puxa-saco, Valete Rousroy, que era baseado no nosso querido Roy Thomas, que na época era um jovem escritor que criara o fanzine Alter Ego e se tornara braço direito de Stan Lee, ainda quando Kirby trabalhava na Marvel Comics. Isso azedou de vez a relação de Kirby e Stan Lee, temporariamente, lógico. Jack não parou de criar para a DC Comics, sendo assim, se baseando em um personagem de Hal Foster, em O Príncipe Valente, Kirby criou Etrigan, o demônio. O personagem era um demônio que pertencia a Marilyn e tomou o corpo de um humano, Jason Blood, durante a queda de Camelot. Este humano terminou se tornando imortal e vivendo entre a identidade de Jason Blood e do demônio Etrigan. Mas, nessa época, Carmine deu uma péssima notícia para Jack Kirby: cancelamento de Os Novos Deuses, Povo de Amanhã e Senhor Milagre, pois considerava as tramas complexas demais. Kirby ficou sem rumo, mas decidiu continuar criando e desenvolveu o MAC. O nome significa One Man Armed Corps. No Brasil ficou Operativo Mecânico de Ataque Concentrado, e uma tradução livre seria Exército de um Homem Só. Mas nem isso mais motivava Kirby, e ele precisou procurar Roy Thomas para pedir seu emprego de volta na Marvel Comics. Stan Lee aceitou de volta e fez um anúncio grandioso para seu retorno, dando a ele nada mais nada menos que seu filho, o Capitão América. Além disso, Jack voltou a desenhar capas para o Quarteto Fantástico. Após a implosão DC, Carmine Infantino pediu demissão da diretoria editorial da DC Comics. Então, Janet Kent assumiu e, finalmente, percebeu o potencial dos personagens de Jack Kirby, dando uma segunda chance a eles. Só que Kirby já tinha um contrato com a Marvel. Quando Stan Lee lançou a continuação de seu livro, Kirby se impressionou, pois seu nome era citado como um dos criadores do Surfista Prateado. Finalmente, Kirby terminou criando para a Marvel mais um grupo, os Eternos, além de desenvolver a adaptação de quadrinhos de 2001, Uma Odisseia no Espaço,
Um outro trabalho que ele fez a pedido de Roy Thomas foi uma história especial para o Quarteto Fantástico, onde ele, Jack Kirby, era o Coisa, Stan Lee era o Senhor Fantástico, Flo Steinberg, uma das mulheres mais importantes da Marvel Comics, era a Mulher Invisível, e Sol Brodsky. Assim, Roy Thomas queria que fosse ele. O Sol, era um artista que Kirby valorizava muito e ele colocou como o Tocha Humana. Uma coisa que chateou muito Kirby nessa época eram as sessões de carta das revistas, pois somente cartas que depreciavam seu trabalho eram publicadas. Com isso, Stan Lee permitiu que Kirby selecionasse as cartas que seriam publicadas nas edições do Capitão América. Jack Kirby não ficava mais jovem e seus problemas com royalties, copyrights e direitos autorais eram legítimos. O artista mal tinha seu nome acreditado nos quadrinhos, enquanto Stan Lee se firmava como o homem por trás de uma das maiores editoras de super-heróis do mundo, Stan the Man. Quando ele viu que Jerry Siegel e Joe Shuster ganharam um processo pela criação do Superman, assim, ele conseguiu enxergar uma luz no fim do túnel, mas não seria algo fácil. Enquanto isso, ele continuou trabalhando e criando. Desenvolveu a arte conceitual de um filme de ficção científica que se chamaria Lordes da Luz, mas a CIA comprou os direitos e colocou o nome de Argo, usando a ideia para tirar reféns do Teherã. Virou até filme há um tempo atrás com Ben Affleck fazendo. Quando Alex Toth não poderia finalizar o trabalho para Ruby Spears, Kirby foi chamado para dar continuidade. Era Thunder, o Bárbaro, personagem que vivia em uma terra pós-apocalíptica e lutava contra os mais diversos inimigos. E estava sempre acompanhado da Bruxa Ariel e do humanoide Ukla, o Mok. Kirby continuou trabalhando com suas artes conceituais. Fez trabalhos para um desenho animado da Mulher Maravilha que terminou nunca indo para o ar, para o desenho animado do Mr. T, ator que ficou famoso com o seriado do Esquadrão Classe A, e para uma animação da Ruby Spears, Turbo Teen. Aqui no Brasil ficou chamado e conhecido como Turbo Man, onde um rapaz virava um carro esportivo. Aquela luz no fim do túnel que eu cheguei a falar há alguns momentos atrás, ele veio a ver através de Steve Gerber, criador de Thunder, por sinal, que desejava processar a Marvel Comics com a sua criação, que ele tinha feito para a editora Howard do Pato. Devido à raiva pela Marvel nunca ter lhe dado crédito de criação, Kirby ajudou Gerber a angariar dinheiro para o processo. Enquanto Jack Kirby ia envelhecendo, seu reconhecimento ia crescendo. Janet Kahn o convidou para finalizar seu trabalho com os Novos Deuses, daí surgiu os Cães de Guerra. Além do que, Kirby também trabalhou em algumas artes conceituais da animação que seguiria o conceito dos super amigos Guardiões Globais, que traria Darkseid, Deathside e Caliban, personagens que ele havia criado para a DC Comics. Kirby nunca parou de trabalhar. Mesmo depois de ter tido problemas de saúde, continuou com seu trabalho. Ele participou de várias edições da San Diego Comic Con, em uma delas até um prêmio foi dedicado a ele, que os artistas dos quadrinhos ganhavam, e ele mesmo entregava os prêmios, e deu continuidade à sua luta para ter o reconhecimento pelo seu trabalho. Era fato. No meio artístico, todos conheciam o talento de Jack Kirby e o que ele fez, mas fora dali, todos acreditavam que era Stan Lee o grande gênio por trás da Marvel Comics, ignorando totalmente a existência de Kirby e de Ditko também.
Um dos piores momentos para Jack Kirby foi ver o filhote dele e de Joe Simon, Capitão América, ser considerado uma criação de Stan Lee, quando este nunca teve nada a ver com o personagem. Jack Kirby era rei, respeitado, adorado, vangloriado até os dias de hoje. Ele desenvolveu conceitos, tinha uma das artes mais dinâmicas dos quadrinhos e trabalhou como co-criador da maioria dos personagens da Marvel Comics que encantam até os dias de hoje a todos, nos cinemas ou nos seriados do Disney Plus. Jack Kirby nos deixou em 6 de fevereiro de 1994 e ainda são poucos os que reconhecem e sabem o que ele fez e o que ele criou, pois são poucos que ligam para os créditos que passam nos filmes. Não desmereço Stan Lee. Ele era um marqueteiro fantástico, mas sem Jack Kirby, com certeza, ele não teria tido o sucesso que ele teve. Sem Jack Kirby não teríamos nenhum dos personagens que muitos se apaixonam no dia de hoje nos filmes. Não teríamos X-Men, não teríamos Hulk, não teríamos Quarteto Fantástico, não teríamos Homem de Ferro, Capitão América, os Vingadores, Thor e possivelmente não teríamos Homem-Aranha ou mesmo o Demolidor. As constantes controvérsias para esses personagens, lógico. A DC Comics não teria um dos maiores vilões como Darkseid, hoje considerado um dos piores vilões da editora. Sério, gente. Jack Kirby é rei. Simplesmente aceitem. Eu vou finalizando o vídeo aqui. Este é o vídeo de uma série. Eu finalizo falando. Não falei nos outros, vai falar agora. Eu vou deixar aqui embaixo, disponível o caminho, para vocês estarem acessando e adquirindo essa biografia maravilhosa de Tom Scioli. Recomendo que todos leiam, porque é fantástico você conhecer a história de um dos maiores gênios dos quadrinhos que poucos conhecem. Agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Se gostaram do vídeo, deixa o like. Se não gostaram, pode dar o dislike. É mais um feedback. Eu também peço que comentem aqui embaixo se quiserem comentar. E lógico, compartilhe o vídeo. Deixe a galera conhecer um pouco mais do Venom e principalmente do grande e adorado Rei Jack Kirby. E lógico, chegou até aqui, ficou até aqui agora. Faz um grande favorzão para mim. Se inscreve aqui embaixo, clica aqui embaixo, dá aquele peteleco na sinetinha para estar recebendo os vídeos do Velho na Torre, que são vídeos como esse, que vem constantemente para vocês, todas as sextas-feiras, às 17h30. Eu tenho também as minhas redes sociais que eu coloco aqui embaixo. Eu não falei nos outros vídeos, mas falo agora para vocês. Coloco aqui embaixo, no comentário fixo e na descrição do vídeo. Entra lá e me segue. O Velho na Torre vai ficando nessa. Obrigado a todos vocês. Até mais.